Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Professores e todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silene e serei moderadora hoje da aula do professor Mauro Farias. E vamos às habilidades do dia. Habilidades: a 0803A, 8929A, 8929B e os conteúdos, o objetivo da nossa aula. Identificar e reconhecer, a partir do gênero textual, artigo de opinião, mecanismo que possibilitam a progressão temática do texto, análise dos recursos linguísticos que articulam o texto, exercícios práticos para reconhecimento desses mecanismos no texto. Muito bem, professora Silene. Vou pedir para colocar na tela de novo, só para a gente orientar os alunos quanto à sequência do Caderno Aprender Sempre, né? Então, essa aula de hoje é a sequência de atividades 4, né? Falando aí sobre o artigo de opinião, da aula 4. Então, as páginas que você vai acompanhar é 54, do Caderno Aprender Sempre, 9º ano, volume 1, 2021. Eu vou pedir também que os alunos fiquem atentos à leitura do texto da página 49, porque vamos retomar um pouco dele aqui como base para as atividades que a gente vai fazer, né? Então, assim, na aula passada a gente falou sobre usar o mesmo texto, ou o texto do Caderno Aprender Sempre está mais acessível para vocês. Então, a gente vai fazer algumas atividades retomando o texto, então é bom ficar ali folheando entre a página 49 e a 54. Para começar a aula, então, a gente já vai perguntando para vocês aquela sondagem de sempre, né, sobre o assunto de hoje. Então, como o assunto de hoje é costurando a opinião, e aí a gente vai lembrar de costurar mesmo como emendar, como juntar as partes, a pergunta é a seguinte: o que você entende por coesão e coerência textual? Um minutinho para você retomar lá na memória o que você já aprendeu com os professores e responder no chat para a gente. Nós temos aqui a resposta da professora Mônica. Ela trouxe o seguinte: coerência e coesão, eles servem para dar sentido e significado ao texto. Algumas respostas estão chegando agora. O aluno Gustavo, da professora Bruna, coloca o seguinte: coerência e coesão textuais são dois conceitos importantes para melhorar a compreensão textual. Muito bom. Ótimo. Agora também chega aqui a resposta da professora, os alunos da professora Roseli. Serve para dar sentido ao texto, conectar, atribuir sentidos. Então, eles estão colocando muito disso, professor Mauro. Articulação sentido, né? E sentidos. Muito bem. Então, assim, tá dentro do que a gente entende do conceito, né? Coesão e coerência textual. São palavrinhas, né, que tá muito no dia a dia de quem faz texto, né? A gente fala muito sobre isso, coesão, coerência. E o aluno, às vezes, fica meio perdido. Ele fala, mas o que seria a coesão? E há diferença entre coesão e coerência, então por isso que a gente já começou com essa pergunta já para poder fazer esse teste, né, com os alunos para ver o que eles entendiam sobre coesão e coerência. Já que a gente está falando sobre o assunto, vamos para o conceito. Então o conceito está na tela aí, ó. Coesão e coerência. Coesão textual é a amarração das partes do texto por meio de uso de recursos linguísticos. E quando eu falo recursos linguísticos, a gente está falando de palavras, tá? Das mais diversas classes gramaticais. Quais sejam classes de palavras, sentenças, conectivos, entre outros. Esse mecanismo permite a fluidez e a progressão temática do texto. Então é bom também lembrar aqui que coesão textual está ligada à superfície do texto e não ao conteúdo, tá? A superfície é a parte que você lê.
né? Já a coerência textual é o princípio que permite a percepção de sentido em um texto por meio de adequação semântica, sintática ou até mesmo relacionado ao contexto de produção e circulação. Então, coesão está ligado mais ao uso dos conectivos, o uso das palavras, a amarração textual superficial ali mesmo, juntando as partes do texto, de forma que cria uma progressão, que dê fluidez e que torne o texto mais agradável. Já a coerência está ligado mais ao sentido, né? E o sentido pode estar ligado de diversas formas, né? A contexto, por exemplo, da semântica, né, do sentido mesmo da palavra, ou sintática, como você organiza a sua frase, né? E até a questão contextual. Por exemplo, tem algumas coisas que a gente só descobre pelo contexto. Então, está fazendo sentido pelo contexto, então aí está coerente. Se não, está incoerente. Então, você percebe que as duas coisas se manifestam parecendo sinônimo, mas na verdade são áreas diferentes, mas que se complementam, tá? Então, coesão textual ligada às conexões. Coerência ao sentido para ficar mais básico, tá? Vamos ver então como que fica agora com uma atividade que eu vou fazer com vocês. Como a gente já vem falando sobre essa questão do texto nas aulas da sequência, então hoje a gente vai fazer um pouco mais de prática, tá? Então olha só, na tela para vocês o primeiro chat. Atividades com trecho extraído do artigo de opinião, fake news na saúde entre médicos, da manipulação à morte, que é o texto que a gente tem lido na sequência das aulas, né? Identifique os processos de retomada textual. Vou dar um lembrete aqui, retomada textual é quando a gente usa alguma palavra ou um termo para retomar algo que já foi dito no próprio texto, tá? Evitando assim as repetições. Então vamos lá. A Organização Mundial de Saúde utilizou o termo para se referir ao bombardeio de informações, muitas vezes falsas e manipuladas, às quais a população está submetida diariamente. Na linha 3 do texto, a palavra em negrito, que é a palavra que está lá destacada, se refere a... Aí vocês têm que responder para mim. Então eu não vou dar tempo, porque eles já estão lá com o texto. Vamos ver esse termo. A saúde utilizou o termo. Que termo é esse? Qual a alternativa que tem a resposta adequada para esse termo? Eles estão mandando aí, Pro? Eles são muito ligeiros. Começaram, eles são rápido mesmo. O aluno Samuel, da professora Luciana, já mandou aqui, ó. B. O aluna Maria de Fátima mandou, a professora Maria de Fátima, B. Alunos colocaram aqui letra B. Monique, da professora Beatriz, colocou letra B. Alguém colocou aqui, ó, já colocou a resposta infodemia, colocou a Ana B. Lívia, né, da professora André, colocou infodemia, o aluno Celso também. Bom, todas que estão subindo certos? Aqui, ó, Kaique, a Juliana, da professora Priscila, colocaram muito legal. B. Então vamos ver, ó. No texto que vocês estão acompanhando aí, vocês podem retomar o texto na página 49, está dizendo o seguinte: a Organização Mundial de Saúde utilizou o termo. Então ela está dizendo um termo que foi dito antes, não se sabe qual é. Alternativa A, OMS. Alternativa B, infodemia. Alternativa C, história. Alternativa D, informática. Vejamos então a resposta correta. Está na tela, infodemia, alternativa B. Então o termo que foi utilizado pela Organização Mundial de Saúde é infodemia, que quer dizer a pandemia da informação, que a gente discutiu muito aqui na aula anterior. O exercício 2. Na própria área médica, sofremos com esse grave problema. Então, o termo destacado agora é essa sequência de palavras, essa frase, né? Esse grave problema, na linha 9 do texto. O termo destacado retoma a ideia de que, vamos lá, A, do uso de fake news para conscientizar as pessoas. B, do uso de fake news para entreter as pessoas. C, do uso de fake news para manipular as pessoas. Ou D, do uso de fake news para informar as pessoas. Vamos lá, eles já devem estar respondendo. Estão respondendo. E detalhe importante, alguns lembraram de mencionar qual é a questão. Questão 2, no caso, exercício 2, a resposta eles colocaram C. A grande maioria aqui estão subindo resposta C. Então, olha só. E nessa daí, o que é interessante é que as respostas estão escritas aí no início idênticas, então pode confundir. Então dá aquela lida bem atenta para verificar se você está escolhendo a alternativa correta. Isso já é um exercício, né, para quem vai fazer aí Enem, vestibulares, concursos, né, costuma vir esse tipo de exercício que as respostas, elas ficam com o texto praticamente idêntico e uma ou outra palavra é que vai mudar exatamente para poder fazer aquela pegadinha. Mas eles são muito inteligentes, muito espertos e participativos também. Muito mesmo. Então eles estão mandando o quê? Letra C, letra maioria, C, né? Letra C, a grande maioria. Será os alunos da professora Rosana. Letra C. Mandaram letra Na própria área médica sofremos com esse grave problema.
A letra C é do uso de fake news para manipular as pessoas. Será que usar a fake news para manipular as pessoas é um grave problema, professora? Com certeza. É. Muito sério. E é um problema recorrente, né, dos nossos dias. Sempre acontece, né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Alternativa C está correta. Por enquanto está todo mundo 100%. A professora Márcia falou que os alunos de americano lá, olha, acertaram. Eles são demais, né? Então, essa sequência de aula a gente tem falado, né? Um tema que é recorrente dos nossos dias, né? Que é o tema da fake news. Então, para trabalhar o artigo de opinião, já que a tendência, a ideia do artigo de opinião é aguçar no aluno essa importância de se posicionar, né, de ter a sua própria opinião, mas que essa opinião seja qualificada, ela tenha parte de um ponto de vista e que seja sustentada por argumentos. Então, olha, o texto, ele ajuda nisso, né? O médico fala sobre o problema, a problemática que o médico levanta no texto é que na própria área de saúde, alguns médicos, algumas pessoas que são personagens dessa área, estão se deixando levar também pela questão das fake news. E como ela tem atrapalhado, como ela tem trazido desinformação. Então, a gente partiu desse tema, mas quando o aluno vai fazer um artigo de opinião, ele pode criar o tema mais diverso, né? Pode falar sobre ecologia, ele pode falar sobre questões na escola, ele pode falar sobre política em geral, então assim, sobre doenças. Quer dizer, ele vai escolher aquele tema que ele mais domina, né? Então, não quer dizer que sempre vai ter que falar sobre o assunto do momento, tá? A gente escolheu um assunto do momento no caderno, mas não quer dizer que seja sempre esse mesmo assunto, pode ser o assunto mais diverso. Vamos para o próximo, tem mais um chat aí na tela, olha só. Exercício 3. Curioso é que é sempre o mesmo grupo que recorre a elas, que isso já ocorre há anos e mais anos, nas linhas 12 e 13 do texto. O pronome destacado, que é o pronome elas, retoma qual elemento do texto? A. As diretorias. B. As associações. C. As denúncias. E D. As fake news. Qual seria a palavra retomada, né? O termo retomado pelo pronome elas? Já estão subindo bastante respostas aqui. Alternativa D, alternativa D. Os alunos da professora Nancy está mandando aqui, estão participando bastante, os alunos da Escola de Salto de São Paulo. Uhum. E a resposta D, muito predominando, aqui, né? Predominante. Antes de passar a resposta correta, eu quero fazer também um adendo aqui, uma explicação sobre a questão da retomada, né? Porque quando a professora está explicando na sala, era óbvio que com uma aula maior a gente vai dando mais detalhes, mas eu acho importante retomar um termo aqui, que é falar da retomada. Quando a gente está falando de coesão por retomada, é comum também falar de anáfora, né? A palavra anáfora. Então, anaforismo, que seria isso? O anaforismo é quando o termo retoma algo que já foi dito no texto. Catáfora, que também é uma palavra que surge muito aí, então quem quer fazer anotação, pode fazer anotação. A catáfora é quando a gente usa um termo para antecipar alguma coisa que vai ser dita, né? Então, nesse caso, a gente está fazendo anaforismo, a gente está falando de algo que já foi citado no texto e usando outros termos que são utilizados para retomar. E por que isso acontece, professor? Porque o texto não pode ter excesso de repetições. Um texto com excesso de repetições, ele fica chato de ler, ele fica confuso, né? A pessoa não sente aquela fluidez, então o texto não fica agradável. Então, evitar as repetições com sinônimos, com o uso de palavras que fazem parte do mesmo campo, com o uso de hiperônimos, né? Termos que são capazes de fazer alusão àquilo que foi dito, é sempre importante. Em alguns momentos a gente até não coloca nada, que é a elipse, né? A gente suprime, eu sempre estou confundindo essa palavra, suprime um termo, exatamente, ao suprimir, na leitura a gente consegue perceber do que está se falando, tá? Então, só aí uma observação para a gente continuar com as atividades. Vamos ver qual é a resposta? Vamos lá. Resposta D. Então, o pronome elas está retomando o termo as fake news, né? É curioso que é sempre o mesmo grupo que recorre às fake news, ou a elas. Percebe como que ele substitui, né, o termo as fake news por elas, e a gente consegue entender no texto, fica muito legal. Atividade 4. Em muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos, que são na linha 30 e 31 do texto, o pronome destacado se refere, agora nós temos o pronome possessivo, né, deles, se referindo ao quê, né, no texto? Aos medicamentos, aos indivíduos,
aos projetos econômicos, aos tratamentos instantâneos? Vamos ver o que eles dizem aí. Já começaram a responder, sim. Eles, a maioria estão colocando 4B, alternativa B, alguns colocaram já direto aos indivíduos, o aluno Kaique e o Danilo, da professora Priscila, também colocaram A. Então, tem aí algo que vamos pensar, tem que retomar essa parte, literalmente. O que você acha, professora? Eu sei que, ó, eu tô pegando a professora de surpresa, tá? Ela não leu o texto, ela tá participando hoje comigo, quem estava acompanhando comigo, vocês sabem que era a professora Elaine, mas eu vou desafiá-la, ver se ela acerta. A quem está se referindo ali, professora? Muitos deles envolvidos em projetos políticos, econômicos, ideológicos, aí tá. Muitos deles eu vou colocar, trocar aí. Muitos deles o quê? Muitos dos medicamentos envolvidos, muitos dos indivíduos envolvidos, muitos dos projetos econômicos, ali já tem projetos políticos, muitos dos tratamentos instantâneos, eu acredito que seja indivíduos. Que sejam indivíduos. Olha só, você viu a técnica que a professora usou? Eu achei muito legal isso daí. Ela não sabe, ela não leu o texto, então ela não é obrigada a saber a resposta, tá? Foi aquele momento muito amigo do professor aqui, tá? Quem estava acompanhando comigo era a professora Elaine, mas ela fez uma técnica. Ela foi, ao construir a frase, ela foi substituindo o deles por algumas das alternativas e vendo qual que fazia mais sentido, né? E ela foi na alternativa B. Não sei se você acertou. Será que eu acertei? Não sei, vamos saber agora. Alternativa B, aos indivíduos. Olha só, acertou. Muitos dos indivíduos envolvidos em projetos políticos, econômicos e ideológicos. Então, muitos deles, né? Então, antes tinha dito aos indivíduos e agora colocou o deles como retomada e aí fez essa coesão. Muito legal, tá? Vamos para o próximo. Vamos ver aí se eles continuam afiados com as questões de retomada. Nas linhas 45 e 47 do texto, que vocês estão lendo aí, a histeria provocada pelas fake news é a última coisa que precisamos nesse momento de crise sanitária. Então, ó, destacou já o termo aí, crise sanitária. O termo em destaque pode ser substituído sem perda de sentido por... Presta atenção que agora não falando só de retomada, tá te ensinando, provocando no aluno esse exercício de, ao escrever no texto, pensar em outros termos que pode substituir aquele que você já escreveu, sem perder o sentido, tá? Então, esse é o grande trabalho. Quando a gente escreve, a gente faz o quê? Uma releitura. A gente faz uma releitura para poder verificar se alguma parte do texto precisa ser arrumada. E é nessas horas, quando a gente percebe que repetiu demais um termo, a gente fala... Que outra palavra eu poderia colocar aqui? Que outro termo eu poderia colocar aqui? Então você tem que pensar, às vezes você vai precisar da ajuda do dicionário para poder verificar a tradução, verificar o que significa, para ver se encaixa na substituição daquele termo sem perder o sentido. Então qual seria o outro termo que seria substituído ali, que substituiria sem haver perda de sentido? A, pandemia. B, alegria. C, reflexão. D, silêncio. E aí? Respostas. Não está muito difícil essa, bem fácil, essa tranquila. Essa está bem mais tranquila. Para eles, sim, ó. O aluno Paulo, da professora Carla, respondeu, a resposta correta é a A. Aí o aluno Vitor, da professora Marilene, responde assim, A. A Gabriel também responde a letra A. Então, os alunos estão respondendo A. Estão respondendo A, né? Não foi unanimidade, mas tivemos aí a maioria, a resposta A. Vamos ver, olha só, crise sanitária. Primeiro, crise é um problema, né? Sanitário está ligado a essa questão de saúde, né? Está ligado a questão de limpeza. Então a gente lembra, quem acompanha as aulas de ciências e tal, lembra dos casos em que houve pandemia também no mundo e que houve essa política sanitária, né? Que é tentar acabar com a circulação das doenças, de forma a preveni-la, então, a prevenir contra elas. Então, saneamento básico, higienizar bem as mãos antes de comer, né? Tivemos vários momentos em que isso foi abordado, inclusive agora na pandemia do coronavírus. Então, crise sanitária está ligado à questão de doença, né?
E qual palavra ali que tem ligação com doença? Pandemia, alegria, reflexão ou silêncio? Eu acho que essa estava bem fácil, né? Com certeza é a A, que é pandemia, que é o que a gente está vivendo agora e esperamos que acabe logo, né? Vamos para 6. Entre os maiores absurdos que surgiram na mídia recentemente estão remédios caseiros para combater a Covid-19 e a possibilidade de transmissão da doença por pernilongos, só para citar alguns, e alguns ficou aí em negrito, em destaque. Nas linhas 24, 27, o termo em destaque retoma. Então, olha só, primeiro que esse absurdo que foi falado aí, eu nem lembrava dessa do pernilongo, acho que eu nunca nem tinha ouvido, né? Mas já houve todo tipo de teoria aí sobre formas de transmissão e formas de se prevenir ou combater a doença, que a gente vai ficar falando aqui o tempo todo, já falamos em várias aulas, o pessoal já sabe, e que a gente tem que evitar isso. Bom, mas aí tem o pronome alguns, né? Esse alguns está se referindo a quem? A indivíduos? A. B. Absurdos? C. Remédios? D. Pernilongos? Qual será a alternativa que o alguns retoma, hein? Esses aqui eles tiveram mais dúvidas, professores. Tiveram mais dúvida? Sim, ó, eles colocaram assim, acho que é a B. Alguns colocaram, acho que é a B. Essa não ficou tão fácil como a 5, né? A 5 estava bem na cara, né? Essa daí já deu um pouquinho de dúvida, porque se você fizer aquele teste que a professora fez, aquela tática dela, aí vai dar uma confusãozinha, porque alguns se encaixam, né? Algumas das alternativas se encaixam, substituindo o termo alguns. Mas aí você vai ter que retomar o texto ou entender o contexto aí da frase. Vamos ver o que eles estão mandando. Mas a maioria está mandando o quê? B, absurdo, Vitor participando bastante aqui, colocando a alternativa B. Arthur, Pedro Henrique, B. Otávio da Escola Jornalista também está mandando como letra B. A professora Você falou Elisa, da Milena já? Milena da professora Elisa? Acho que falou, agora né? que é falando. Você ia falar agora? Mandou como resposta B. Milena da professora Elisa, isso mesmo. Isso. Continua aqui, ó, da professora Andréia, a aluna Flávia coloca como B, absurdos. Tem duas Victórias que eu estava olhando agora aqui, ó. Vitória da professora Heleneida, né? Acho que é isso. Ou Heleneide, desculpa, Pro. E a Vitória da Pro Claudete, as duas colocando B, né? Alguns colocaram assim, pode ser a letra B, pode ser. Então, temos que vamos ver. Essa daí tá fácil também, embora gere um pouquinho de confusão, mas tá fácil porque a gente tá falando, olha só, a possibilidade, entre os maiores absurdos. Então, quem começou a ler a frase já pegou que a gente tá falando de absurdos, né? Na frase já tinha a palavra absurdos. Aí lá na frente ela vai falando tudo e no final ela fala só para citar alguns. Então, já tinha dito absurdos. Então, absurdos é a resposta correta, é a letra B. E a maioria mandou essa, né? Exato. Vamos para o próximo. E agora a gente está terminando o nosso chat aí de participações. Os alunos devem gostar muito, né, de fazer o chat, porque é uma forma de exercitar, né? Ficar ouvindo só teoria. Então, assim, ele exercitando já ao vivo na aula, já mostra que eles estão entendendo e eles vão mandando as respostas. Os professores ficam com mais facilidade para poder tirar as dúvidas depois, né? Exato. Vamos lá, no exercício 7, desculpe. As fake news não são novidade nem exclusividade de um grupo. Temos aí uma palavra destacada. É um termo, né? Ou outra palavra destacada. Linhas 6 e 7. Quais são os dois grupos mencionados no texto? Aí não tem alternativa. Aí a gente vai ter que responder. Então, ele citou um grupo, o texto fala de um grupo, o tema do texto, o título. Mas ele também cita outro grupo. Então, quais são esses dois grupos que não tem exclusividade sobre a questão das fake news, mas que foi citado no texto? Essa não é tão fácil porque não tem alternativa, mas eles já mandaram aqui, eu sei que eles são mais. Eles são já estou vendo eles respondendo aqui. Pode já ler, Pro? Pode. Grupos políticos e médicos, grupos políticos e médicos. A Sandra Helena Nádia Regina, acredito que seja assim, colocou políticos e médicos, políticos e médicos. Não vou deixar ler muito porque a gente já está chegando no final da aula, e a aula é assim, né? Então, olha lá, grupo de políticos e grupos de médicos. Perfeita a resposta. A 8, mesmo que reforcemos a necessidade médica da quarentena e do isolamento, seus autores insistem em colocar essas práticas em dúvida na mentalidade popular nas linhas 35 e 37. Identifique a quem se refere a esses termos, aí não tem alternativa. Seus autores, autores do quê? E essas práticas se refere a que prática? Então vamos ver se eles conseguem mandar aí. Quem são os autores? Né? Os seus autores, quer dizer, autores do quê? Né? Seus autores.
e essas práticas. Vamos ver se eles mandam. A aula está acabando, não mandou nenhuma. Ó, grupos polisimétricos ainda é da resposta anterior. Como não dá tempo de esperar a resposta, já que a aula está acabando, tá aí, ó. Seus autores são os autores das fake news. E essas práticas é a quarentena e isolamento social, que é tão divulgada, mas que algumas pessoas ainda resistem. Muito bem, gente. Obrigado pela participação. Vimos hoje a análise dos recursos linguísticos que articulam o texto, exercícios práticos para reconhecimento desses mecanismos no texto. Espero que vocês tenham gostado da aula e, se gostaram, avaliem lá no QR Code que está na tela para vocês. E eu vou agradecendo aqui a professora Silene, que voltou a moderar a minha aula. Sempre muito bom ter você aqui. E a todos os alunos e professores, muito obrigado. Obrigada, professor, e boa tarde a todos, e um beijo pro pessoal da Escola Eunice de Fragoso. Eles mandaram beijos aqui, deu tempo. Abraço a todos, muito obrigada, gente. Amo a participação do 9º ano, eles são muito bons. Eles são demais, são demais.